Há pessoas que dizem que Jesus era analfabeto, não sabia ler e nem escrever. Veja esse vídeo. A gente vê que os evangelhos, então, apresentam algumas evidências aí conflitantes ou problemáticas para essa questão do letramento de Jesus. E por que Jesus ser um carpinteiro ou filho do carpinteiro é um problema? Então, em Marcos e Mateus, a gente vê que Jesus é rejeitado como mestre da sinagoga em Nazaré pelas pessoas da sua cidade natal, porque sabem que ele não está qualificado para tal tarefa. Ou seja, os evangelhos mais antigos, que são datados ali dos anos 70, 80 a 90, no caso de Mateus, que está sendo escrito contemporaneamente ao Evangelho de Lucas, fala que Jesus nunca foi reconhecido em Nazaré como um mestre, porque ele tinha uma profissão e era filho de alguém que tinha uma profissão que não qualificava para ser um mestre. Sua rejeição depende do fato de que ele, ou na versão de Mateus, seu pai José, era carpinteiro e, portanto, não era da classe educada que teria aprendido essas habilidades. Então, um carpinteiro, dentro da tradição judaica, ele não era letrado. Um carpinteiro não estava apto para ser um mestre, uma pessoa letrada. Vamos agora afunilar ainda mais a questão e fazer a seguinte pergunta. Como é que era a questão do letramento nos judaísmos antigos? Quem, de fato, poderia saber ler e escrever dentro do judaísmo? E aí, o primeiro ponto de partida que a gente precisa ter é não especificamente para os judaísmos, para o mundo antigo como um todo. A grande maioria das pessoas no mundo antigo eram analfabetas. Então, se hoje a gente tem uma população mundial que, no geral, é letrada, ainda que a gente tenha que discutir em alguns casos o grau de letramento, no mundo antigo a realidade é a oposta. O normal, o natural, é você não saber ler e escrever. Você vivia a sua vida inteira, você morria tranquilamente, sem problema de não saber ler e escrever. Ou seja, na antiguidade, só 5% da população sabia ler e escrever. Segundo ponto, aqueles que sabiam ler eram de famílias ricas, da elite, de uma classe alta. Então, nós estamos falando de pessoas abastadas. Esse é o mundo de Jesus. Jesus está no século I. Nós estamos no século XXI. Então, nós não podemos achar que o século XXI é o século de Jesus. Esse é o nosso. Jesus é o século I. Todas as evidências literárias que nós temos, ou seja, todos os textos que chegaram até nós sobre o status social de Jesus, apontam que Jesus era um artesão. Além disso, a literatura judaica, composta na mesma época, menciona explicitamente o que os carpinteiros não faziam parte da elite dos escribas e, portanto, não seriam capazes de ler em detalhes. E que texto é esse que eu estou me referindo? A Eclesiástico, que está na Bíblia hebraica. Eclesiástico diz o seguinte: a sabedoria do escriba se adquire em horas de lazer. A livre de afazeres torna-se sábio. A livre de afazeres torna-se sábio. Então, quem nasceu de uma família de escribas será também um escriba. E por ele ter nascido numa família de escribas, ele não vai trabalhar. Ele vai ser um escriba, ele vai aprender a ler e escrever. Quem nasceu na, entre aspas, casta de artesão, será um artesão. E esse vai fazer o quê? Vai trabalhar. Inclusive, Eclesiásticos vai dizer qual é a função dele. Igualmente, todo carpinteiro e construtor, qualquer que trabalha dia e noite, aqueles que fazem entalhes dos selos, sua tenacidade está em variar o desenho. Ou seja, esse indivíduo só trabalha. Uma realidade em que, dentro desse judaísmo, para saber ler e escrever, tem que ser dessa camada mais favorecida, que são os escribas, que não trabalham.
Mas Jesus é apontado como aquele que é filho de um carpinteiro, que é o carpinteiro. Então Jesus está aqui, ó. Jesus está na labuta, trabalhando de noite. Jesus não está aqui. Então nós também temos uma incompatibilidade de Jesus ser letrado, porque ele também não faz parte da classe que é letrado. Bom, alguns usam a ideia de que Jesus era um homem simples, filho de carpinteiro, para sugerir que ele era analfabeto. No entanto, isso é um equívoco, baseado em uma visão moderna da pobreza. Porque na cultura judaica antiga, mesmo famílias humildes valorizavam profundamente a instrução religiosa. O conhecimento das Escrituras era acessível a todas as classes sociais, sobretudo no contexto religioso. A educação judaica começava cedo. Todo menino era incentivado a ler as Escrituras. A cultura judaica valorizava a educação religiosa desde a infância. Os meninos judeus aprendiam a ler e memorizar a Torá a partir dos 5 anos de idade, nas escolas das sinagogas. Como judeu devoto e chamado Rabi, mestre, Jesus provavelmente passou por esse tipo de formação. Se Jesus fosse analfabeto, não seria reconhecido como mestre por escribas, fariseus e outros líderes religiosos. Em João capítulo 3, versículo 2, Nicodemo disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Esse título indica respeito intelectual e domínio das Escrituras, o que requer alfabetização. Um analfabeto não poderia ser mestre de outros judeus no contexto do primeiro século. No Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 46 ao 47, aos 12 anos de idade, Jesus estava no templo, ouvindo e interrogando os mestres, e todos se admiravam da sua inteligência. Nós podemos ver que isso mostra que desde cedo Jesus tinha compreensão e domínio das Escrituras, muito além do que seria possível para um analfabeto. No Evangelho de Jesus Cristo, escreveu segundo Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 20, diz: Chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou na sinagoga no dia de sábado. Segundo o seu costume, ele levantou-se para ler. Podemos ver que esse trecho mostra claramente que Jesus sabia ler, pois leu o rolo do profeta Isaías na sinagoga, o que era reservado para quem sabia manusear e interpretar os textos sagrados. João capítulo 8, versículo 6 a 8 diz: Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Mesmo que esse texto não diga o que ele escreveu, o ato demonstra que Jesus sabia escrever. Este é um detalhe importante, pois poucos entre o povo sabiam escrever naquela época. E naquela época escrever exigia educação formal. Então, a ideia de que Jesus era analfabeto é geralmente usado para descredibilizar sua autoridade e divindade, mas os fatos bíblicos e históricos apontam para o contrário. Jesus foi um mestre letrado, capaz de interpretar, ensinar e aplicar as Escrituras com sabedoria e autoridade divina.